Olá, boa noite. Boa noite. Papa ressalta que modo de Deus propagar a paz é diferente da visão do mundo, que procura a paz apenas pela força. Serviço Internacional da Renovação Carismática realiza 12 horas de adoração e intercessão pela paz na Ucrânia. Voluntários oferecem apoio a brasileiros que tiveram que sair da Ucrânia. E ainda, as ações da igreja em favor de ucranianos e afegãos. Falta de mão de obra qualificada já afeta o setor da construção civil. Educação financeira. A via para criar uma cultura nacional de relação com o dinheiro, para cuidar melhor da economia. E o dia de um símbolo da pátria que representa a alegria de um país livre e independente. Ex-secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia é indicado para comandar a Petrobras. 13 de abril, quarta-feira santa. O Canção Nova Notícias está no ar. Hoje, durante a tradicional catequese no Vaticano, o Papa Francisco fez uma reflexão sobre a maneira de Deus de propagar a paz, diferente da visão do mundo que procura construí-la somente pela força. Francisco, por meio de seus ensinamentos, convidou os fiéis a viverem a Semana Santa com profundidade. Francisco começou ensinando a diferença entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa. 2 domingos que, segundo o Papa, se caracterizam pela festa que se faz em torno de Jesus. E explicou que são diferentes. No domingo passado, vimos Cristo entrar solenemente em Jerusalém, como uma festa, acolhido como Messias. As pessoas comemoravam porque viam na entrada de Jesus a chegada de um novo rei e provavelmente sonhavam com a restauração de uma paz social e enxergavam em Jesus o rei ideal que alimentaria as multidões com pães, como ele já havia feito, e também faria grandes milagres, trazendo assim mais justiça ao mundo. Mas Jesus nunca falou sobre isto. Ele tem uma Páscoa diferente diante de si, não uma Páscoa triunfal. Ao entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, Cristo traz paz ao mundo, através da mansidão e da doçura, porque a maneira de Deus fazer as coisas é diferente da maneira do mundo. O Santo Padre recordou que pouco antes da Páscoa, Jesus explicou aos discípulos: "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz", e completou: "Não como a paz deste mundo, são 2 caminhos diferentes." O pontífice sublinhou que essa é a decepção que se repete na história, a tentação de uma falsa paz baseada no poder, que depois leva ao ódio e à traição a Deus. A paz de Jesus não domina os outros, nunca é uma paz armada, exclamou o Papa. As armas do Evangelho são a oração, a ternura, o perdão e o amor gratuito ao próximo sem distinção. É assim que se traz a paz de Deus ao mundo. É por isso que a agressão armada destes dias, como toda a guerra, representa um ultraje contra Deus, uma traição blasfema ao Senhor da Páscoa. E acrescentou: a guerra é sempre uma ação humana para provocar a idolatria do poder. Francisco, ao concluir, disse que Jesus, antes da sua última Páscoa, disse aos seus discípulos: "Não vos perturbeis e não temais, porque enquanto o poder mundano só deixa destruição e morte, a verdadeira paz constrói a história a partir do coração de cada homem que a acolhe." E destacou: Páscoa significa passagem, é a ocasião propícia de passar do Deus mundano ao Deus cristão, da ganância que levamos dentro de nós à caridade que nos liberta, da expectativa de uma paz trazida pela força ao compromisso de testemunhar concretamente a paz de Jesus. Estejamos diante do crucificado, a fonte da nossa paz, e lhe peçamos paz de coração e paz no mundo. E chiediamogli la pace del cuore e la pace del mondo. Durante a saudação final, ao se dirigir aos fiéis poloneses, o Papa recordou que a Páscoa é uma festa familiar. E ao agradecer pela acolhida a tantos refugiados da guerra, Francisco lhes disse que essa será uma Semana Santa celebrada de uma maneira especial, junto com muitos convidados ucranianos, e que diante de Jesus ressuscitado, todos se tornarão uma só família. Já durante a saudação aos fiéis de língua portuguesa, o pontífice recordou que amanhã começamos a celebração do Sagrado Tríduo da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor, o Príncipe da Paz, e fez um apelo: peçamos-lhe este dom da paz, do qual o mundo há tanta necessidade, e desejou a todos uma feliz e santa Páscoa. Vi auguro una buona e santa Páscoa. O CARIS, Serviço Internacional de Comunhão para a Renovação Carismática Católica, promoveu hoje um momento de oração pela paz na Ucrânia.
12 horas de adoração e intercessão. O momento de oração pelo fim da guerra no leste europeu começou às 4 horas da manhã, horário de Brasília. O evento, organizado pelo Caris Internacional, contou com a participação de inúmeras pessoas, que no mundo todo se reuniram simultaneamente, através do aplicativo Zoom e pela plataforma do YouTube. Foi um momento muito profundo e muito importante, porque toda a família carismática do mundo, toda a renovação carismática católica, corrente de graça, se uniu para esse clamor a Deus pela paz na Ucrânia e também pela paz no mundo inteiro. O Dia de Intercessão pela Paz na Ucrânia é uma resposta às reflexões do Papa Francisco, que se compadece com as vítimas do conflito. De acordo com o Santo Padre, os atos de crueldade nos mostram que não sabemos nada sobre Deus e que a loucura da guerra nos apresenta mais uma vez Cristo crucificado. Vicente Neto é do Rio de Janeiro e membro da Comissão Internacional do Caris. Ele foi um dos responsáveis por conduzir a vigília no Brasil. A partir da palavra de Deus do Evangelho de João, em que Jesus diz: no mundo há vez de ter tribulação, coragem, eu venci o mundo. Foi feita essa escala de oração. Membros de novas comunidades, representantes de grupo de oração, inclusive da Rússia e da Ucrânia, estiveram juntos orando e se revezando em adoração, oração e clamor. Orar e clamar ao Senhor pela paz, pois é aquilo que nós realmente mais desejamos nesse momento, entre tantas coisas, mas essa é uma grande necessidade no mundo hoje. E com certeza é o que mais Jesus deseja, a paz. Vamos agora a São Paulo chamar Rodrigo Luiz, que tem informação sobre um programa nacional com a presença dos jesuítas, que ampliou suas ações e acolhe refugiados. Conta para nós, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite a você e boa noite a todos. Amanhã, a guerra na Ucrânia completa 50 dias. De acordo com a ONU, cerca de 10 milhões de pessoas já foram obrigadas a deixar o país. Em diversos países, iniciativas buscam apoiar esses refugiados. Aqui no Brasil, o programa Acolhe Brasil, iniciado por jesuítas em 2018 para receber venezuelanos, tem ampliado suas ações em favor de ucranianos e afegãos. Com o objetivo de conectar famílias refugiadas a comunidades que queiram ajudar no resgate, o Acolhe Brasil, programa que faz parte do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados do Brasil, agora foca seus trabalhos nos afegãos e ucranianos. A campanha é com foco na sensibilização das comunidades, no caso de brasileiros, para que a gente possa receber de forma segura essas pessoas, já com uma rede de apoio nessa chegada. Essa preparação acontece principalmente entre as comunidades ucranianas no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem a previsão de chegada, se fala aí em 40 pessoas ou 40 famílias, não está muito claro ainda esse processo, e isso está sendo apoiado inicialmente pelas próprias comunidades ucranianas que estão principalmente na região de Canoas. Então, acho que o caminho é esse, né? A gente pensar inicialmente na barreira linguística e pensar como que a gente vai trabalhando também essa barreira cultural. E a solidariedade do povo brasileiro não termina aqui nas nossas terras. A Clara mora lá na Alemanha. Fez uma postagem no início da guerra nas suas redes sociais oferecendo acomodação aos refugiados da guerra. Muita gente se interessou em ajudar e ela fundou a Frente Brazucra. Hoje, ela e outros voluntários dirigem até a Ucrânia e buscam refugiados, além de levarem doações. Eu aluguei um carro na Alemanha e dirigi ele 17 horas mais ou menos até a fronteira da Polônia. E isso eu cheguei aqui no sábado de manhã, né? E no domingo de manhã eu entrei na Ucrânia e achei os brasileiros ali que foram o nosso primeiro resgate. E nesses resgates, o grupo coleciona belas histórias. Clara lembra que certa vez um homem a abordou e pediu para que ela levasse uma mulher e crianças para um lugar seguro. Ela aceitou e depois descobriu que o homem era o pai que se despedia ali da família sem saber quando os veria de novo. Desse homem que abordou alguém no estacionamento de madrugada, que não fala a língua, entregou a família dele
para que eu fizesse esse resgate. Foi muito emocionante. E a partir de amanhã, a movimentação nas estradas deve ser intensa. Em São Paulo, a expectativa é que 4 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias do estado. Os destinos são muitos, mas o que move muita gente nesta semana é o turismo religioso. Esta é a rodovia Presidente Dutra, principal caminho em direção ao Vale do Paraíba, um dos mais importantes circuitos religiosos do país. No horizonte estão visitas ao Santuário Nacional de Aparecida, a sede da comunidade Canção Nova, ao Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, e ao Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Durante a Semana Santa, a movimentação se intensifica. A Polícia Rodoviária Federal e as concessionárias que administram rodovias reforçam as equipes para dar mais segurança aos que viajam entre Quinta-feira Santa e Domingo de Páscoa. Pessoas vão em romarias, vão a pé, utilizam o acostamento. Então, para essas pessoas especificamente, a gente pede sempre que eles evitem transitar à noite, usem roupas claras, com cores chamativas, roupas e calçados confortáveis, se hidratem, não trafeguem à noite ou durante chuva ou em períodos de neblina que a visibilidade esteja prejudicada. E para os motoristas, a gente pede calma, que eles saibam que teremos pessoas transitando na rodovia. Até domingo, mais de 300 cidades de grande expressão no turismo religioso promovem festividades da Semana Santa, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Missas, encenações da Paixão e procissões estimulam o turismo local, que por 2 anos esteve paralisado em razão da pandemia. A mobilização de católicos ocorre em vários destinos. A cidade de Aparecida espera receber 15 mil romeiros. Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Tiradentes, São João del Rei e Sabará, cidades históricas de Minas Gerais, aguardam 150 mil peregrinos. No Nordeste, grandes festividades religiosas ocorrem em Juazeiro do Norte e Canindé, no Ceará. Nova Jerusalém e Olinda, em Pernambuco. Bom Jesus da Lapa, na Bahia e em dezenas de outros municípios. No Sul, a tradicional Páscoa colorida reúne milhares de pessoas em Santa Catarina. A cidade gaúcha de Gramado espera 300 mil visitantes durante a programação de Páscoa. São 4 dias de pausa e muitos lugares. E o roteiro de cada viagem não pode ser outro, a não ser o encontro com aquele que ressuscitou. São essas nossas notícias aqui direto do estúdio da TV Canção Nova, na capital paulista. Amanhã, logo cedo, vocês ficam bem informados com a Danusa Rego na edição da manhã do nosso telejornal, logo depois do programa Sorrindo para a Vida. Boa noite a todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para você também. Bom descanso. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo. As temperaturas podem baixar nos próximos dias, por isso nós vamos confirmar essa informação com Yara Naires. Boa noite, Yara. A frente fria pode ficar mais rigorosa por aqui? Boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, no sul, sudeste e centro-oeste, há previsão para queda de temperaturas devido à massa de ar frio de origem polar que vem junto com essa frente fria. No sul, podemos esperar mínimas de até 11 graus no leste do Paraná e 2 graus em Santa Catarina. Em São Paulo, a mínima pode chegar aos 16 graus no sul de São Paulo e 22 graus no Rio de Janeiro. E no centro-oeste, os termômetros devem registrar mínima de 18 graus no Mato Grosso do Sul. Isso aumenta a probabilidade de chuva nas regiões por onde a frente fria atua. Aqui no sudeste, podemos esperar acumulados de até 8 milímetros de chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro, 40 milímetros. No centro-oeste, a massa de ar frio vai passar com mais rigor pelo Mato Grosso do Sul, levando acumulados de chuva de até 20 milímetros. E no sul, os milímetros podem ficar em 12 e também 8 milímetros no leste de Santa Catarina. Amanhã vamos ver chuva mais forte no norte, com risco de temporais concentrados no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e no Pará. E no nordeste, o sol continua brilhando do interior do Pernambuco até o litoral da Bahia. Volto com vocês aqui no estúdio. E estamos de volta e vamos até Brasília.
Como está a expectativa para a escolha do nome do novo presidente da Petrobras? Vamos chamar Ronaldo da Silva, na capital federal, para saber um pouco mais sobre essa escolha. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Olá, muito boa noite. Sim, a expectativa aqui em Brasília é que o engenheiro José Mauro Ferreira, indicado para comandar a Petrobras, substituindo Silva e Luna, seja aprovado. E para sabermos mais sobre a escolha deste nome para o comando da estatal, vamos falar com a repórter Camila Castro, que tem mais informações. Oi, Camila, boa noite. Oi, Ronaldo, boa noite a todos. Os acionistas da Petrobras realizam nesta quarta-feira a aguardada Assembleia Geral Ordinária, que tem uma longa lista de assuntos temáticos, entre eles a aprovação do novo presidente da estatal. A reunião está sendo virtual, começou ali por volta das 13 da tarde, mas até agora a imprensa aguarda o resultado final da seleção. O Comitê de Pessoas recomendou a aprovação do nome do químico José Mauro Ferreira Coelho para o Conselho da Administração da estatal para substituir o general Joaquim Silva e Luna. No fim de março, Bolsonaro decidiu trocar o comando da Petrobras após novamente criticar a política de paridade de preços internacionais da estatal, a PPI. Esta é a segunda troca aí na estatal desde o início do mandato aí. Olha, hoje eu vou me despedir de uma forma diferente, porque eu vou entrar de férias, então eu só retorno aos links aqui direto de Brasília a partir do dia 18 de junho. A gente se vê e vou descansar um pouquinho a partir de agora. Boa noite. E enquanto para muitos setores da sociedade os últimos anos foram de queda, para a construção civil foi de crescimento, que poderia ser ainda maior se não fosse a falta de mão de obra qualificada. Luiz trabalha nessa construtora há pouco mais de um ano. Hoje atua em uma área diferente da que entrou. A empresa tinha necessidade de profissionais para poder trabalhar na área de pedreiro e não encontrava no mercado. Abriu vagas aqui dentro mesmo. Eu, como já tinha experiência na área de construção civil, eu me interessei pela vaga e fui promovido. Outros 6 funcionários foram promovidos a pedreiro junto com Luiz. Principalmente desde o ano passado, essa tem sido a saída encontrada pela construtora, diante da falta de profissionais qualificados para funções específicas na obra. Focar mais no desenvolvimento dos colaboradores que nós temos atualmente, para que eles pudessem atuar nesses outros cargos com maior dificuldade de serem encontrados no mercado. A escassez de mão de obra especializada não é um problema apenas dessa construtora em Belo Horizonte. Ela reflete bem uma realidade vivida por 90% das empresas desse setor. Os dados são de um levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Quando você chega para um pedreiro, para um carpinteiro, para um mestre de obras, aí você já começa a ter muito problema, porque você não tem esse profissional no mercado, a quantidade necessária para dar encaminhamento nas nossas obras. Atualmente, são mais de 2.500.000 trabalhadores com carteira assinada na construção civil, número que precisará aumentar nos próximos anos. E infraestrutura vem uma avalanche por aí, porque esses grandes projetos que o governo contratou, essas concessões, ferrovias, portos, aeroportos, tudo isso, e aí, poxa, cadê profissional? Precisa estar faltando agora. Bom para Esaú, que foi promovido recentemente na mesma construtora que o Luiz trabalha, e em breve também deve se tornar pedreiro, mas não pretende parar por aí. Mais para frente, fazer um curso como mestre de obra e futuramente, quem sabe, até um engenheiro, para poder conseguir estar alcançando os objetivos da nossa vida e o sonho, que é estar adquirindo patamares maiores, ser conhecido também dentro da profissão e juntamente com a empresa, Vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa relação com o dinheiro, porque conscientizar crianças e jovens sobre educação financeira se torna fundamental para a formação de uma sociedade menos endividada e gera mudanças na formação cultural dos cidadãos brasileiros. Na casa da Juliana, a regra é economizar. Primeiramente, assim, no cotidiano, de casa, que é mais fácil. Economia de energia, economia de água, dando uma continuidade, também na economia dos recursos naturais. No ano de 2021, quase 71% da população brasileira estava endividada
e somente 41% fechava o mês com algum dinheiro sobrando. Em um cenário desfavorável e longe de ser revertido pelas famílias brasileiras, conscientizar é o primeiro passo. Economizar vai além de guardar dinheiro, faz parte de um processo ainda maior. A criança ela não tem a noção de dinheiro, de montante, de financeiro, de capital, como um adulto tem. Então, ela vai ter que começar a aprender os conceitos de gestão do tempo, planejamento das ações. Então, ela tem que entender que tudo que ela dispõe em suas mãos, ela tem que organizar. Desde 2017, a educação financeira passou a ser obrigatória na grade curricular do ensino fundamental, auxiliando para que pais e filhos participem juntos do planejamento familiar. Quando os pais forem fechar o orçamento do mês, é importante que esses jovens, e aí eu já digo ali na sua fase da adolescência, por volta dos seus 14 anos, 12 a 14 anos, eles já comecem a participar dessa gestão orçamentária familiar, onde os pais, o pai e a mãe, sentam com os jovens e mostrem, olha, hoje numa casa, numa família de 4 ou 5 pessoas, gastamos X com água, Y com luz, Z com alimentação. Na casa da Juliana, essa conta anda fechando, mas depois de muita conversa, organização e principalmente disciplina. Eles participam assim da rotina do cotidiano de casa. Muitas vezes quer comprar uma coisa que o valor é muito mais alto que a outra. Então o dinheiro que a gente tem não dá para comprar aquilo, mas dá para comprar aquele outro produto similar. E agora nós vamos falar sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, marcado para novembro deste ano. Vamos saber mais sobre esse assunto em Brasília, com o Ronaldo da Silva. Quais são os detalhes, Ronaldo? É exatamente isso. E quem quiser participar já pode acessar o site oficial do Congresso e se inscrever gratuitamente. A Arquidiocese de Olinda e Recife, em parceria com o Regional Nordeste 2 da CNBB, são os responsáveis pela organização. Com o tema Pão em Todas as Mesas, o Congresso Eucarístico desse ano traz reflexão sobre partilha e caridade. De acordo com a divulgação da Arquidiocese de Olinda e Recife, celebrações eucarísticas, simpósio teológico, catequeses públicas, feira católica, procissões, exposições e apresentações culturais fazem parte da programação. Nas paróquias, celebrações de primeira comunhão, catequeses e visitas missionárias marcarão os dias do Congresso. Além da participação de leigos de todo o Brasil, a expectativa é de que o evento reúna 300 bispos e cerca de 1.000 sacerdotes. A Arquidiocese de Olinda e Recife já vive o clima do Congresso. O arcebispo Dom Antônio Fernando Saburido abençoou o local onde funcionará a Casa do Pão, dedicada à acolhida e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante a bênção, Dom Antônio reforçou a grande missão do Congresso Eucarístico: ter a sensibilidade de perceber a dura realidade de muitos brasileiros, deixar como legado o serviço aos irmãos mais sofridos, assim como Cristo que se doa a todos por meio da comunhão. O dia 13 de abril tem como homenageado o hino nacional brasileiro, um dos símbolos da República Federativa do Brasil. A data representa a primeira vez em que a melodia foi tocada em público na cidade do Rio de Janeiro. Ele é tocado nas competições esportivas, nos eventos públicos e nas escolas. Impossível não cantar junto quando começam as primeiras notas. Estou falando do hino nacional brasileiro, motivo de orgulho da nossa nação. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. A letra do hino nacional é uma letra muito bonita e a gente, quando escuta a letra do hino nacional, a gente chega até a se arrepiar, de tão bonito que é. O hino nacional é algo que transmite muito sobre o brasileiro, uma luta, cada dia a dia, e eu acho muito motivador para aqueles que têm o Brasil como a sua pátria amada. Foi em 13 de abril de 1831 que a melodia do hino nacional foi executada publicamente pela primeira vez, no Teatro São Pedro de Alcântara, na cidade do Rio de Janeiro. Antes, era chamado de Hino da Independência e até de Marcha Triunfal. É um símbolo que não deve ser apartidário,
porque ele faz parte do histórico nacional, né? E não de ninguém em si. O hino nacional é um símbolo de patriotismo e representa a alegria de um país livre e independente. Mas quando o hino foi composto, o Brasil vivia o período regencial. O imperador da época, Dom Pedro I, abdicou o trono em favor do filho, Dom Pedro II. Na época, ele não tinha idade suficiente para governar o Brasil. Um governo provisório foi montado até que ele alcançasse a idade para assumir o império. E foi para marcar esta data que o hino foi escrito, mas não essa versão que nós conhecemos hoje. A melodia é a mesma, composta por Francisco Manuel da Silva, mas a letra atual do hino foi composta em 1909, pelo poeta e professor Osório Duque Estrada, após um concurso realizado pelo presidente Afonso Pena. Mas você consegue cantar o hino nacional? Vira do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói do brato retumbante. E um sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. No próximo sábado, 16 de abril, o Papa Emérito Bento XVI vai completar 95 anos de idade. Hoje, ele recebeu a visita do Papa Francisco, que antecipou sua tradicional visita pascal a seu antecessor. A visita de Francisco a Bento XVI é um hábito consolidado em toda a Páscoa e Natal. Às vésperas do Tríduo Pascal, o Sumo Pontífice visitou o Papa Emérito para lhe desejar felicitações pela solenidade da Páscoa. Bento XVI completará 95 anos no dia 16 de abril e Francisco aproveitou a visita para felicitar Joseph Ratzinger pelo dom da vida. O Papa Emérito vive no Mater Ecclesia, um mosteiro que fica no coração dos Jardins Vaticanos desde maio de 2013. Assistido pelo secretário particular, o arcebispo Georg Gaswin, e um grupo de Memoris Domini. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, depois de uma conversa curta e afetuosa e um breve momento de oração, o Papa Francisco voltou a casa Santa Marta. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias. Como é bom ver os dois juntos, né? Foto histórica, presença histórica do Papa Francisco com Bento XVI, né? Papa Emérito. Chega a ser emocionante. Pois é. Olha, o Evangelho da Liturgia da Igreja Católica nesta quarta-feira santa lembra a traição de Judas, que entregou Jesus em troca de 30 moedas. Quem explica um pouco mais essa passagem é Dom João Francisco Salme, bispo da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O Evangelho que se proclama hoje na missa nos apresenta Jesus falando da traição que irá sofrer por parte de alguém dos seus. Todos ficam inseguros, começam a desconfiar de sua própria fidelidade e perguntam: Senhor, por acaso serei eu? E no final também Judas não diz Senhor, mas diz Mestre, por acaso sou eu? E Jesus confirma que será Judas. Essa passagem nos deve fazer refletir sobre a nossa fidelidade a Jesus. Como nós colocamos em prática a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, como vivemos o amor, a justiça, o bem, a verdade, a fidelidade ao Pai, a confiança no Pai, a fidelidade ao Espírito Santo. Nós somos fiéis, procuramos sinceramente viver a fidelidade ou nos parecemos com Judas? Cada um faça a sua revisão. Eu desejo desde já a você uma grande alegria pascal e uma vida que se renove depois, passo a passo, até uma eternidade feliz na casa do Pai. E os moradores de Olinda e Recife já podem sintonizar a TV Canção Nova com mais qualidade de som e imagem. O canal digital da TV Canção Nova está em nova sintonia. Atenção, está em nova sintonia. 15.1 em Olinda e Recife. Então, sintonize. É a Canção Nova mais perto de você, promovendo a vida e a família. E isso só é possível porque muitos brasileiros contribuem para que esta canção seja cantada
em todos os dias com boas obras. Estamos com 37% da campanha deste mês de abril do projeto Dai-me Almas. Visite nossa página na internet clube.cançãonova.com e escolha uma forma de nos ajudar com a sua doação. Contamos com você. Já é tradição na Canção Nova, durante o acampamento da Semana Santa, a realização da Via Sacra na Sexta-feira da Paixão. E nós fomos conferir os bastidores desta apresentação que pretende surpreender o público. Imagina ser convidado a encenar Jesus Cristo durante a Via Sacra. Sentimento único que Diogo vivencia brilhantemente, mas afirma ser necessária uma preparação especial. Eu sempre faço em várias partes, né? A primeira parte é a parte física, que é uma parte complicada de fazer, que você começa muito tempo antes. Eu, no meu caso, emagreci 9 quilos para fazer esse personagem. Depois tem a parte de laboratório, de estudo do personagem, assistir filmes, ler livros, principalmente participar das celebrações. Neste ano, o Departamento de Dramaturgia da Canção Nova preparou novidades para a Via Sacra. As 14 estações da Via Dolorosa de Jesus serão contadas a partir da visão de personagens caracterizados por santos. Uma experiência necessária para todo católico, eu diria. Viver essa espiritualidade dos santos, olhar a paixão de Cristo sob o olhar deles, que souberam como ninguém se unir a esse mistério da paixão do Senhor, é uma experiência única e incrível que você não encontra em qualquer lugar, né? Essa experiência está sendo vivida por Patrícia pela primeira vez. Ela não se vê como atriz, e sim como missionária, mas agradece a Deus por ter sido escolhida para o papel de Maria, a mãe do Salvador. Me espelhei nela, né, em Maria, para dizer o meu sim, na minha pequenez, na minha limitação, até na limitação técnica, artística, e pedir a Deus que a graça dele suprisse tudo aquilo que faltasse em mim nesse momento. Outra novidade se encontra no narrador, que transforma seu talento musical e uma voz única em emoção a cada estação. Eu me sinto muito emocionado e ao mesmo tempo privilegiado, e é uma grande responsabilidade narrar este momento da história que mudou o curso da história. Evangelizar é entregar a Deus o destino de sua jornada. Assim, Diogo define o sentimento por poder participar da vida e ressurreição do Senhor. Me sinto muito orgulhoso por fazer parte dessa história, porque Deus me chama para fazer esse personagem há muito tempo e eu me sinto como instrumento nas mãos dele. Bom nos prepararmos bem para ingressarmos também muito bem nas celebrações do Tríduo Pascal. E aí vamos meditar a Via Sacra na sexta-feira. Então não perca a programação da Canção Nova neste final de semana, nesta Semana Maior. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a adoração ao Santíssimo Sacramento e logo depois a missa do Clube da Evangelização. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.